Oi, professor. Nossa equipe ficou responsável por falar um pouco mais sobre o socialismo e o marxismo. E o objetivo desse nosso vídeo é justamente apresentar para o senhor um pouco sobre o que a gente encontrou dessa vertente, né? Esse trabalho vai ser apresentado por mim, Johanne, a Caroline Gomes, a Laura Campelo, o Matheus Sá e o Orlando Moreira. E aí, para iniciar, né, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o socialismo e o que é o marxismo. O socialismo, ele é um sistema econômico e político onde os meios de produção, como fábricas, recursos, empresas, eles são propriedade e são controlados coletivamente pela sociedade ou pelo Estado. E aí, o objetivo fundamental do socialismo é alcançar uma distribuição mais equitativa de riqueza e renda, na teoria, né? E reduzir as distinções de classe e proporcionar um padrão de vida mais elevado para todos os membros da sociedade. Esse é um dos. Em síntese, esse é o principal fundamento teórico que o socialismo preza. Eles querem enfatizar uma cooperação e uma responsabilidade social em detrimento do individualismo e da competição. E com isso, eles gostariam de garantir que todos tenham acesso aos bens e serviços essenciais, incluindo, por exemplo, saúde, educação e habitação. A ideologia socialista, ela varia muito amplamente e nas suas especificidades. Tanto que ela vai desde o socialismo democrático, que defende a propriedade social dentro de um quadro político democrático, até formas mais autoritárias de socialismo, que envolvem o controle centralizado da economia e da sociedade. E aí, apesar dessas diferenças, todas as formas de socialismo, elas compartilham, né, em teoria, o compromisso de reduzir a desigualdade econômica e promover o bem-estar social. Já o marxismo, ele foi nomeado para homenagear o seu fundador, que é o Karl Marx. E ele é uma teoria da história da economia e da política que quer entender e abordar as causas das desigualdades sociais e econômicas. O Marx, junto com o Friedrich Engels, ele desenvolveu essa teoria em meados do século XIX como uma crítica ao capitalismo, que é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção e pela busca do lucro. E aí todo o cerne da teoria marxista, ela gira em torno do conceito da luta de classes. O Marx, ele argumentava que todos os desenvolvimentos históricos, eles estão impulsionados por conflito entre as diferentes classes sociais. E aí, na sociedade capitalista, o principal conflito é entre a burguesia, né, que são os detentores dos meios de produção, e o proletariado, que é a classe trabalhadora que vende a sua mão de obra. E aí, segundo Marx, a burguesia ela explora o proletariado ao extrair esse valor excedente do seu trabalho, o que leva a essa desigualdade social e econômica. O marxismo ele também quer introduzir a ideia do materialismo histórico, que sugere que a base da economia da sociedade ela molda fundamentalmente a cultura, as instituições, a política e as ideologias. O Marx acreditava que as contradições dentro do capitalismo iam acabar levando ele ao colapso e isso, o capitalismo ia ser substituído pelo socialismo. E aí, em última instância, pelo comunismo, que seria uma sociedade sem classe e sem Estado, onde os meios de produção seriam de propriedade comunitária. Aí agora, falando um pouco sobre os principais pressupostos dessas duas teorias que estão muito interligadas, no socialismo a gente vai ver, primeiro, voltando justamente nessa parte da propriedade coletiva dos meios de produção, ou seja, eles acreditavam que os recursos das fábricas e as empresas, elas tinham que ser geridas por toda a sociedade. Também tinha a questão do planejamento econômico, em que a economia ela teria que ser planejada centralmente, principalmente, para alocar recursos de forma mais eficaz e atender às necessidades da população da melhor maneira, baseada na economia do mercado. Tem também a questão da distribuição equitativa da renda, que era justamente para reduzir essa diferença de riquezas e garantir que todos da sociedade tivessem as mesmas regalias e fossem atendidos da mesma forma. E o bem-estar social, que é justamente a prestação de serviços sociais, abrangendo saúde, educação, moradia, e também isso seria financiado por meio de tributação progressiva e intervenção estatal. Já o socialismo, o principal pressuposto dele, como eu já citei, né, é a questão do materialismo histórico, que é uma teoria que diz que as condições materiais e as atividades econômicas, elas são os principais motores do desenvolvimento histórico e social. A questão da luta de classes, voltando de novo aí, né, que é justamente essa questão do conflito entre a burguesia e o proletariado. A teoria do valor do trabalho, que é a ideia de que o valor de uma mercadoria ele é determinado pela quantidade de tempo que é necessária para produzir ela. Então, quanto mais tempo você passa trabalhando, em tese, pela mercadoria tem um valor mais elevado. Tem a questão da mais-valia e da exploração, que é justamente esse conceito de que os burgueses eles extraem a mais-valia do proletariado, o que leva justamente a essa exploração e a essa diferença de renda, o que causa a problemática da luta de classes. E o marxismo ele também propõe uma revolução e a ditadura do proletariado, que seria justamente o ápice deles, que é essa crença de que os trabalhadores conseguiriam derrubar o sistema capitalista e criar essa ditadura do proletariado para transitar do socialismo para o comunismo.
Começando pelos socialistas utópicos, que são aqueles que, em geral, apenas apresentam propostas sobre sociedades ideais sem conseguir oferecer meios práticos para atingi-las, temos o francês Saint-Simon, considerado por muitos como a primeira influência de grandes correntes político-filosóficas do século XIX. No contexto da Revolução Francesa, por exemplo, renegou sua linhagem nobre como forma de reafirmar aquilo que acreditava. A principal ideia de Saint-Simon era quanto à oposição entre industriais e ociosos dentro da sociedade. Para ele, os industriais eram todos aqueles que produziam, sejam artistas, produtores agrários, burgueses, bancários e etc. Sua crítica recai especialmente sobre os ombros daqueles que ele considerava ociosos, nobres, clero e a alta burguesia que vivia apenas de renda sem trabalhar. Segundo ele, esse segundo grupo era o principal empecilho para a felicidade social, pois além de não produzirem nada, ainda oneravam aqueles que o faziam. Já o galês Robert Owen é conhecido por influenciar fortemente o socialismo utópico na Grã-Bretanha e pelo sucesso que obteve no empreendimento de New Lanark aplicando suas ideias inovadoras. Determinista notável, ele acreditava fortemente que elementos externos moldavam o ser humano e, por isso, implementou várias reformas sociais e trabalhistas. Reduziu a jornada de trabalho, aumentou os salários, melhorou as condições de vida dos trabalhadores e fundou uma escola inovadora para as crianças da comunidade. Suas próximas empreitadas, porém, renderam-lhe apenas fracassos. Alguns exemplos de seus fracassos foram quando teve suas ideias de reestruturação na sociedade recusadas pelo governo após a Guerra de Waterloo, quando tentou implantar uma sociedade ideal em New Harmony, em Indiana, nos Estados Unidos, e quando voltou-se para o movimento operário, focando sua atenção nas trade unions, acreditando se tratar de um grande passo para uma futura sociedade socialista. Para finalizar os utópicos, o francês Charles Fourier era um crítico ferrenho de seus contemporâneos, afirmando que seus pensamentos eram falaciosos e imbuídos de charlatanismo. Enxergando um mundo do avesso, repleto de contradições e problemas que clamavam por soluções, colocou-se como Messias responsável pela necessária transformação. Ele propunha que as sociedades fossem divididas em células de 1.620 pessoas, denominadas falancérios. Nessas comunidades, os prazeres humanos não seriam oprimidos, mas incentivados. Além disso, o trabalho seria lúdico, gratificante e não obrigatório. A propriedade privada e o dinheiro não seriam abolidos, pois a igualdade não era um objetivo, apenas a redistribuição de renda. Por fim, a economia seria regida pela agricultura e por pequenas manufaturas artesanais. Indústrias seriam completamente proibidas. Agora vou falar dos pensadores do socialismo científico, também conhecido como marxismo. O mais célebre deles, com certeza, é o alemão Karl Marx. Doutor em filosofia, viu suas ideias radicais o afastarem do magistério e o levarem ao jornalismo. Antes de conhecer Engels, seu grande amigo e companheiro na jornada socialista, contribuiu com periódicos como a Gazeta Renana e os Anais Franco-Alemães. Nesse último, iniciou sua série de escritos socialistas com uma crítica à filosofia do direito de Hegel. O também alemão Friedrich Engels trabalhou boa parte de sua vida no ramo industrial, o que lhe permitiu conhecer de perto a precariedade das condições de vida e trabalho dos operários. As observações que recolheu foram enunciadas em artigos de jornais radicais, bem como em seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1845. Após uma ida a Paris, conheceu Karl Marx e juntos iniciaram uma longa e futuramente célebre caminhada em favor dos princípios e ideais socialistas. Na primavera de 1847, Marx e Engels filiaram-se a uma sociedade secreta de propaganda, a Liga dos Comunistas. Tiveram papel destacado no segundo congresso desta liga e, por incumbência dele, redigiram o famoso Manifesto do Partido Comunista, publicado em fevereiro de 1848. Ainda na década de 1840, assinaram mais dois trabalhos juntos. A Sagrada Família, que representa o momento em que Marx e Engels estão rompendo com suas raízes filosóficas anteriores e começando a se concentrar em uma crítica materialista e revolucionária da sociedade, e a ideologia alemã, que marca a transição definitiva do idealismo filosófico para o materialismo histórico, o desenvolvimento do conceito de ideologia como um conjunto de ideias e crenças que servem para mascarar e justificar as relações de poder e dominação na sociedade, e a ideia de que a história da humanidade é, em essência, a história da luta de classes. A partir da década de 1850, as produções teóricas de Marx e de Engels são assinadas individualmente, embora possamos identificar no trabalho de cada um a contribuição do outro. A crítica da economia política começou com Engels. Ele influenciou Marx ao ponto de ter sido base para os Cadernos de Paris e para os manuscritos econômico-filosóficos. Em O Capital, livro mais conhecido de Marx, aparece explicitamente a colaboração de Engels, particularmente no capítulo 13 do livro 1, que trata da grande indústria moderna. Vamos falar agora de algumas ferramentas econômicas sobre a ótica do socialismo e do marxismo. Aqui, a balança da tomada de decisões vai pender muito mais para o lado do bem-estar social do que para o retorno financeiro.
Na análise de custo-benefício, a gente quer calcular se os benefícios de uma determinada ação vão superar os custos. Isso vai ser usado para justificar a alocação dos recursos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um projeto de construção de habitação social, ele pode ser viável não pelo seu lucro, mas ele vai ser viável por melhorar as condições de vida de uma população. Vamos também tratar dos problemas de como a falta de sistema de preços autêntico vai atrapalhar a alocação dos recursos. Para isso, vamos nos basear no livro O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, de Ludwig von Mises. Ele fala que o socialismo, uma vez que abole a propriedade privada dos meios de produção, elimina também o mecanismo de formação de preços que vai emergir de um mercado livre. Só que seriam justamente esses preços que iriam refletir a escassez e a preferência dos consumidores. Então, deixa de ser possível realizar uma análise de custo-benefício precisa. Com isso, o socialismo levaria ao desperdício dos recursos, porque torna inviável o cálculo econômico racional. Já o Enrico Baroni e o Orcalange, economistas, eles propõem alternativas para isso, como um socialismo de mercado, onde uma autoridade central, essa autoridade central pode ser o próprio Estado, eles podem tentar simular um sistema de preços por meio de equações de equilíbrio geral e ajustes por tentativa e erro. Sobre eficiência econômica, existe um conhecimento que só pode ser obtido através de experimentação e ajuste contínuo, algo que o sistema centralizado teria muita dificuldade de replicar. Vamos falar agora de valor presente e valor futuro. No marxismo, existe uma crítica muito forte à acumulação de capital ao interesse individual. Então, um exemplo de aplicação seria na economia planificada, o governo calcular o valor presente das infraestruturas de longo prazo. Essas infraestruturas poderiam ser uma usina de energia, e calcular não apenas com base nos retornos econômicos, mas também nos impactos sociais e ambientais. O valor presente aqui nesse contexto pode ser entendido em termos da quantidade de trabalho socialmente necessária que é incorporada nas mercadorias no momento atual. Ou seja, né, é o valor da mercadoria conforme elas são produzidas e trocadas no mercado. Já o valor futuro, a expectativa de que o trabalho realizado hoje gere valor adicional no futuro, através da produção e realização do mais-valor. Esse excedente, quando as mercadorias vão ser vendidas, vai ser considerado o lucro. Aqui, a taxa interna de retorno ela é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido de um projeto igual a zero. Então, ela vai ser a taxa de retorno esperada de um projeto de investimento. Já o valor presente líquido, ele mede a diferença entre o valor presente dos benefícios e o valor presente dos custos. No sistema socialista, a TI e o VPL poderiam ser usados para avaliar projetos, mas o critério de aceitação teria que ser diferente. Projetos com retornos econômicos modestos, mas com alto impacto social, poderiam ser priorizados. Um exemplo, né? Se eu tenho uma fábrica controlada pelos trabalhadores e ela pode ser vista como algo viável, sim, não pelo lucro que ela gera, mas pela sua contribuição à redução do desemprego e o aumento do bem-estar social, que a gente sempre vai estar levando em conta. Outro conceito muito importante é sobre as curvas de oferta e demanda. O socialismo critica a ideia de que os mercados livres são os melhores mecanismos para distribuir esses recursos. Em vez de ser regido por essas curvas, vai defender a planificação econômica, onde a produção e a distribuição é determinada pela necessidade social e não pelo mercado. Vou dar um exemplo. Em vez de permitir que o preço dos alimentos seja determinado pela oferta e demanda, o governo socialista ele pode fixar aqueles preços e controlar a produção. Assim, ele vai garantir que todos tenham acesso suficiente aos alimentos. No socialismo, o controle da oferta e da demanda é centralizado pelo Estado. O Estado que vai planejar e decidir o que deve ser produzido e em quais quantidades. Isso visa eliminar situações das desigualdades que ocorrem no capitalismo, onde o mercado dita os preços baseado na escassez e na abundância do produto. Porém, como vimos alguns slides atrás com Mises, sem mercado livre, o socialismo carece de um mecanismo de preços que seja eficiente e permita alocar racionalmente os recursos. Mas a ideia aqui, na teoria, é de que a oferta e a demanda sejam geridas de forma a maximizar o bem-estar coletivo, evitando as desigualdades que surgem no capitalismo. No entanto, né, isso depende da capacidade do Estado em coletar e processar as informações suficientes para fazer os ajustes que forem precisos, né, no preço e na produção, o que é visto como um desafio significativo, conforme foi estudado
pelo Henrique Baroni e o Oscar Lange, e que vimos no tópico da análise do custo-benefício. Falando agora sobre os resultados na prática, como que ficaram os países que adotaram tais modelos? Realmente deu certo? O primeiro e logo mais icônico exemplo da adoção dos ideais socialistas e comunistas foi a União Soviética, que basicamente nasceu em 1922 e consistiu de um conglomerado de 15 países que eram liderados pela Rússia, que era a principal idealizadora do movimento comunista. Os países que compuseram esse grupo tinham um modelo de economia planificada, fortemente agrária e também tinham incentivos para nacionalizar as suas indústrias. Além disso, foram realizados altos investimentos na industrialização e na pesquisa científica desses países, o que contribuiu fortemente para o desenvolvimento do arsenal bélico que seria utilizado por esse grupo durante a Segunda Guerra Mundial, e também pelos artifícios que seriam desenvolvidos na corrida espacial contra os Estados Unidos, que estava representando o capitalismo do mundo ocidental. Contudo, no momento que Stalin assumiu o controle do grupo, houve um aumento considerável do controle estatal e da repressão sofrida pelo povo soviético, justamente pela manipulação dos meios de comunicação e das mídias do governo comunista. Aliado a esse problema de instabilidade política, devido à larga extensão do território soviético, problemas com logística e a distribuição dos recursos fizeram com que certas regiões do território não recebessem recursos o suficiente para a manutenção de seus cidadãos, fazendo com que a instabilidade e a fome pudessem se alastrar no território. Aliados a esses dois problemas, a incapacidade do grupo de competir com a economia ocidental fez com que o grupo se deparasse com uma crise e eventualmente encontrasse o seu colapso, que aconteceu em 1991, que foi quando eles se dissolveram, né? Falando agora sobre a China implementou um modelo de socialismo sob a liderança de Mao Tse-tung em 1949. E, similarmente à União Soviética, a China também aplicou os conceitos de coletivização da agricultura, nacionalização das indústrias e economia planificada centralmente. Contudo, diferente da União Soviética, a partir dos anos de 1970, ela adotou um modelo de economia híbrida, que incrementou certos elementos do capitalismo, do livre mercado, ao socialismo. E nesse momento ela se tornou uma economia rosa, porque ela misturou elementos vermelhos do socialismo com os brancos do capitalismo. Atualmente, a China ela ainda é adepta desse modelo econômico híbrido, estando sob o controle do Partido Comunista. Contudo, justamente por causa da adição desse aspecto de mercado, a China se tornou a aliada econômica de muitos países e está expandindo muito a sua influência ao redor do globo, sendo hoje uma das principais rivais econômicas dos Estados Unidos. Bom, falando agora sobre o Vietnã, ele tornou-se um estado socialista após a sua reunificação sob a liderança do Partido Comunista em 1976. E inicialmente ele apresentava uma economia centralizada e planificada, similar aos dos outros dois exemplos. Contudo, em 1980, vendo o sucesso das políticas de mercado que foram adotadas pela China, foram realizadas certas reformas econômicas que introduziram elementos de mercado na economia vietnamita. Na contemporaneidade, o país se autodeclara socialista e permanece sendo governado pelo Partido Comunista, mantendo assim múltiplos princípios socialistas, mas com a adição das práticas econômicas capitalistas, similar à China, né? Contudo, o Vietnã possui um elevado índice de concentração da renda, o que justamente conflita com um dos principais conceitos do comunismo, que é a divisão igualitária daquilo que é produzido pelo povo. Por fim, nós temos Cuba, que ela adotou uma economia socialista sob a liderança de Fidel Castro em 1959, e ela é muito importante porque ela se tornou um ponto de pressão contra o capitalismo dos Estados Unidos, justamente pela sua proximidade geográfica. Então, de um lado, ela estava sofrendo um forte embargo econômico da economia estadunidense, mas ao mesmo tempo ela também estava sofrendo um grande apoio por parte da União Soviética devido à sua representatividade na América, né? Mesmo assim, com a sua economia relativamente fragilizada, foram feitos certos investimentos na educação e na saúde cubana, né, o que em certos aspectos se tornaram algumas referências internacionais. E Cuba tornou-se um exemplo da resistência socialista na América Latina, prevalecendo autodeclarado socialista até hoje.
O marxismo, como conjunto teórico e ideológico, proporciona uma análise detalhada e crítica das relações sociais, econômicas e políticas, destacando especialmente as desigualdades intrínsecas ao capitalismo. Então, por essa visão, temos alguns pontos a serem destacados sobre essa filosofia. Análise do capitalismo. Um dos principais pontos da teoria marxista são as análises claras das contradições do capitalismo e críticas profundas ao sistema capitalista, expondo todo o contexto das raízes históricas de como a exploração do trabalho leva a desigualdades econômicas e sociais, além de explicar os conceitos de mais-valia e luta de classes, que servem como ferramentas para poder compreender as dinâmicas de poder na sociedade capitalista. Marx argumenta que o sistema capitalista é essencialmente instável e tende a gerar crises econômicas periódicas devido à sua dependência da exploração do trabalho. Em contraposição ao individualismo acentuado do capitalismo, o marxismo valoriza a cooperação, a solidariedade e a justiça social. O projeto marxista visa a construção de uma sociedade sem classes sociais, onde a propriedade dos meios de produção é comum e a riqueza é distribuída de maneira igual. Essa visão inclui a eliminação das barreiras sociais e econômicas que perpetuam a desigualdade e a injustiça presentes no capitalismo. O materialismo histórico é uma ferramenta complexa e importante para a análise da sociedade e da história. A abordagem dialética de Marx mostrou que pode-se examinar a história como um processo de desenvolvimento contraditório e de conflitos, onde as contradições dentro de sistemas capitalistas, como desigualdade e exploração, levam a transformações sociais históricas. A teoria histórico-materialística de Marx sustenta que as mudanças sociais são impulsionadas pelas condições materiais e econômicas, e não apenas por ideais ou sobre os pontos negativos. Uma das críticas mais comuns ao marxismo está relacionada ao seu determinismo econômico, que tende a supervalorizar a importância da economia, sendo vista como o principal fator que determina a estrutura social, em detrimento de outros fatores, como a cultura, a política e a ideologia. Essa visão pode levar a uma simplificação excessiva da realidade social e a uma avaliação fraca da influência das ações humanas na história. A visão marxista de uma sociedade futura sem classes e sem Estado pode ser considerada utópica e idealista, desconsiderando a complexidade na natureza humana e inevitáveis tensões sociais. Além disso, focar excessivamente na luta de classes pode levar a uma visão simplista e polarizada da sociedade, simplificando as relações sociais e negligenciando outras formas de desigualdade, como de etnia e de gênero. Algumas interpretações e aplicações do marxismo, especialmente no século XX, levaram à instauração de regimes totalitários, caracterizados por violações dos direitos humanos, culto à personalidade e supressão das liberdades individuais. É importante ressaltar que o marxismo em si não prega o totalitarismo, mas algumas de suas interpretações podem ser utilizadas para justificar práticas autoritárias, especialmente a ausência de um livre mercado econômico no socialismo, o que torna a concentração do poder em governos centrais um problema. Diversos países já tiveram revoluções baseadas na ideologia marxista e sofreram com a implementação prática, como já foi dito. Já o socialismo, como ideologia e sistema econômico, tem sido objeto de análises profundas ao longo da história. Seus princípios fundamentais giram em torno de propriedade coletiva, dos meios de produção, da busca por uma maior igualdade social e da centralização do planejamento econômico. O foco no bem-estar social, que diz que os sistemas socialistas, em geral, oferecem uma ampla rede de segurança social com serviços públicos de qualidade e gratuitos ou de baixo custo, como a saúde, educação, transporte público e aposentadoria. Isso garante um mínimo de bem-estar para toda a população, reduzindo a pobreza e a desigualdade. O socialismo procura melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos com uma rede de proteção para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, sendo visto como um direito fundamental no modelo político e econômico. O socialismo busca reduzir significativamente as disparidades de renda e de riqueza, promovendo uma distribuição mais justa de recursos. O objetivo é garantir que todos tenham acesso a um padrão de vida digno, independentemente de sua posição social e econômica. O socialismo valoriza a cooperação e a solidariedade entre as pessoas, em oposição à competição individualista característica do capitalismo. A ideia de que a sociedade funcione como um grupo cooperativo onde o bem-estar coletivo é priorizado. Também muitas vertentes do socialismo defendem a democracia participativa, buscando ampliar a participação dos cidadãos nas decisões políticas, econômicas e administrativas da gestão de recursos e instituições. A ideia é que o poder seja distribuído de forma mais igualitária e que os cidadãos tenham maior controle sobre suas vidas como sociedade. Sobre alguns pontos negativos, temos a ineficiência econômica, porque historicamente muitos países socialistas enfrentam problemas de ineficiência econômica como produção excessiva de alguns bens e serviços, escassez de outros e baixa produtividade. A falta de incentivos individuais e a centralização do planejamento econômico podem dificultar a adaptação às mudanças e à inovação. Também em alguns regimes socialistas, as liberdades individuais foram restringidas em nome da coletividade, com limitações à liberdade de expressão, à de imprensa, de associação e à liberdade econômica. A busca por igualdade e controle estatal autoritário podem levar a essas repressões e à falta de pluralismo. Também temos a burocracia, porque a centralização do poder e a burocratização excessiva são problemas comuns em muitos sistemas socialistas, o que pode levar à ineficiência, à corrupção e à demora na tomada de decisões. A falta de flexibilidade pode dificultar a adaptação às mudanças e às necessidades da população. Isso inclui as dificuldades de implementação do socialismo, resultando em crises econômicas e resistência política. O Brasil tem uma rica história de interações com conceitos marxismo e socialismo. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 22, foi uma das principais expressões do marxismo no Brasil e desempenhou um papel ativo em movimentos operários e em resistências políticas durante as décadas seguintes. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST de 84, foi influenciado por conceitos marxistas, tem lutado pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores rurais. O MST utiliza a teoria marxista para analisar e combater a desigualdade na propriedade da terra e a exploração no campo. O marxismo desempenhou um papel significativo no movimento sindical e na luta dos trabalhadores, com vários sindicatos e movimentos sociais adotando e adaptando teorias marxistas para suas causas. O Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980, começou com uma expressão do socialismo democrático e do marxismo, defendendo a justiça social, a igualdade econômica e a democracia. Durante os governos do PT, diversas reformas sociais foram implementadas no Brasil, sendo eles os programas de transferência de renda, como Bolsa Família e seu sucessor Auxílio Brasil, que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, fornecendo assistência financeira condicionada à frequência escolar e às consultas de saúde dos seus filhos. A política ajudou a reduzir a pobreza extrema e melhorou indicadores de saúde e educação. Na educação e saúde, tivemos um grande aumento no número de universidades federais e institutos federais de educação tecnológica. O programa Universidade para Todos, o ProUni, e o sistema de seleção unificado SISU facilitaram o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, além de implementações políticas de
de ação afirmativa com o sistema de cotas, visando reduzir desigualdades históricas no acesso à educação. Também houve esforços significativos durante esses governos para fortalecer o sistema público de saúde, o SUS, expandir o acesso a medicamentos e melhorar a infraestrutura hospitalar. Outras diversas políticas com bases socialistas foram implementadas como a de igualdade de gêneros, os direitos LGBTQ+, o programa Minha Casa Minha Vida e o programa de reforma. E essa foi nossa apresentação sobre a escola econômica marxista e socialista. Muito obrigado.